Fala galera, hoje eu vim aqui invadir o canal da Algo TV. Eu sou o Vitor Amorim do Sardinhas Cash e eu trouxe aqui o Jaimão, então a dinâmica vai ser meio diferente, eu que vou entrevistar o Jaimão e a gente vai falar aqui sobre 5 dicas para você ser vencedor no Day Trade. E aí, Jaimão? Tudo bom, galera? Meu nome é Jaime Oliveira, estou aqui com o nosso amigo para tentar trazer algum conteúdo legal para vocês. Beleza, então aqui no vídeo eu separei algumas perguntas, alguns tópicos pra gente comentar sobre Day Trade, mas antes disso, eu queria saber um pouco mais de você, Jaimão. Você faz Day Trade há muito tempo? Cara, eu trabalho no mercado financeiro desde 1998. Caraca. Comecei como o que hoje se chama ponta de mesa, né? O cara que cuidava do caixa de uma tesouraria, no caso era a Credit Card. Tá, uma empresa de cartões de crédito do setor financeiro. Na sequência, participei de outras empresas grandes como Telefônica, AS Brasil, sempre nessa área de tesouraria. Então, sempre participei do mercado, ajudando a empresa, tanto nos seus investimentos, como para financiar o seu negócio, né? Então, desde então, eu sempre cuidei dos dinheiros dos outros, isso entre 98 até 2017. De 2017 para cá, que eu comecei a me dedicar diariamente ao Day Trade, tá? Mas antes fazia mais operações de investimento, menos de especulação. Certo. E já consegue viver de bolsa? Cara, eu diria que é um desafio grande, eu diria que eu estou no caminho, né? Mas eu diria que eu já avancei a parte mais difícil. É isso aí. É legal que, tipo, mesmo você já tendo toda essa bagagem, ainda ser humilde e falar que ainda tá aprendendo, né? Porque no mercado é assim, todo dia você aprende coisas novas, né? E você tá sempre se melhorando, controlando mais todas as coisas que você pode melhorar, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida. Acho que a maior dificuldade, por exemplo, para pessoas como eu, já trabalhei muito tempo em outras atividades, né? Ter o que você falou, a humildade de voltar a ser um estagiário, né? E começar do zero de novo com um mundo diferente. E aí, nesse sentido, esse desafio ele não é só da técnica, né? De aprender os detalhes mais relacionados ao dia a dia do mercado, mas tudo aquilo que a gente tem desafio interno, pessoal. Acho que deu para saber um pouquinho a história e agora vamos para os 5 tópicos do vídeo. Mas antes eu queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Isso vai fortalecer muito aqui o canal, ajudar a gente a fazer esse conteúdo, alcançar mais pessoas e ajudar mais gente. Então, sente o dedo no like aí. Bora para a primeira pergunta? Eu queria saber assim, sobre a parte técnica. O que você pode melhorar na parte técnica para você ser vencedor no Day Trade? Vamos lá, acho que o Day Trade é importante a gente ter consciência que ele é uma atividade de especulação, né? Portanto, não é uma atividade de investimento onde o tempo é seu amigo. No Day Trade, normalmente o tempo ele é seu inimigo, né? por conta da alavancagem, né? Então, o primeiro desafio a ser cumprido no Day Trade é a gente procurar aprender técnicas que vão nos ajudar nesse desafio, né? Certamente o nosso canal tem um viés fundamentalista, ok? E essa análise fundamentalista, ela não está vinculada somente à análise de empresas, mas também à análise de conjuntura econômica das principais economias do mundo, como, por exemplo, Estados Unidos, Europa, Japão, China, e a nossa economia interna. Então, quando eu analiso detalhes do que está acontecendo na economia desses países, a gente consegue ter uma percepção do que o mercado está fazendo, porque esse é o nosso objetivo como especulador. É a gente seguir o mercado, entender o que o mercado está fazendo para se sentir confortável
de correr atrás dele e pegar um pedacinho para a gente. Legal. E como você consegue acompanhar no intraday o desempenho, as análises fundamentalistas? Para mim é meio complicado isso, né? Isso, pensa o seguinte, você não analisa em um único momento, mas vamos pegar um dado, por exemplo, de inflação. Se você acha que o dado de inflação da economia americana é importante, você está acompanhando esse dado, né, de forma sequencial. Entendi. Então você vai gravando na sua mente qual é o impacto que esse dado está gerando nos demais preços, por exemplo, de taxa de juros, de taxa de câmbio e os índices de ações no mundo todo. Então, apesar de você estar analisando ali, ter que perceber algum detalhe no momento que sai o dado, você já tem na sua memória o que aconteceu antes. E o que eu vou fazer não é tentar adivinhar o dado. Eu vou esperar o dado sair. Entendi. E vou tentar entender qual foi a reação do mercado em relação àquele dado. E aí, dessa forma, eu vou conseguir entender o que o mercado vai fazer. Eu não estou muito preocupado de eu estar certo ou estar errado. O que eu quero saber é o que o mercado vai fazer. Tem uma frase que eu falo com o Senna direto que é tipo assim, do que adianta estar certo, mas você perder dinheiro, né? Tipo, no mercado é assim, né? Às vezes o cara acerta, só que ele não ganha dinheiro, né? Então, tipo, não é só um jogo de acertar ou tá errado, né? Exato. O que a gente tem que se preocupar, isso eu diria que é o maior desafio, e está ligado ao nosso comportamento, né? É você fazer a coisa certa, ou seja, você cumprir aquilo que você desenhou para você mesmo no dia a dia no mercado. Já que você puxou esse assunto de comportamento, vamos para a segunda pergunta, que era o comportamento. Você acha que o comportamento influencia muito em você ser um vencedor no day trade? Sem dúvida. A gente falou muito dessa questão fundamentalista, né? Adicionando a ela, normalmente a gente utiliza alguma técnica. Certo. Aqui o principal no escritório é a análise técnica, né? A análise técnica ela tem inúmeras formas, não existe uma análise técnica. Quando eu combino essas duas ferramentas, né, análise fundamentalista, que eu estou analisando diversos dados que estão chegando, combino isso com análise técnica, né, ainda falta um elemento importante, que é o comportamento. Porque muitas vezes a gente se planeja, estuda, analisa, né, e na hora que a gente clica e começa de fato a participar do mercado, vem as emoções. Né? Vem tudo aquilo que acontece com o ser humano quando ele está exposto a risco. Né? E a atividade de especulação é exatamente isso. A gente está todo momento, né, participando do mercado e assumindo riscos. No momento que a gente passa a assumir riscos, a gente começa a se comportar de forma diferente daquela que estávamos antes de estar no risco, né? Então, você aprende a análise fundamentalista, você aprende a análise técnica, mas na hora que você entra no mercado, não necessariamente você vai conseguir utilizar tudo isso que você aprendeu, porque simplesmente você vai ter um blackout e vai passar a se comportar de forma aleatória e não daquela forma como você deveria com base no método que você aprendeu. Uma coisa que eu sinto muito é o FOMO, né? O medo de ficar de fora. Porque às vezes você quer antecipar uma entrada, porque às vezes você pensa assim, pô, eu quero comprar porque esse dado vai sair tal jeito, ou tipo, vai dar entrada no meu modelo, só que eu quero antecipar isso porque eu tenho medo de tipo, pular a minha entrada ou ficar de fora, né? Então eu acabo antecipando movimentos. É um erro, né? Eu diria que isso Veja, estar no mercado não quer dizer necessariamente que você assumiu uma posição. Certo. O seu desejo de estar ali e aproveitar uma oportunidade, você já está no mercado, certo? Certo. Você não precisa clicar para estar no mercado. Tanto que se subisse eu ficasse de fora, eu já ia me sentir mal, né, no caso. Exatamente. E veja, muitas vezes quando você conclui um trade, você pode, ao concluí-lo e analisar o que você fez, você pode até ter a resposta para você mesmo que o que você deveria ter feito era absolutamente nada. Certo. Era ter ficado esperando. No caso, você fez algo errado que estava fora do seu planejamento, da sua estratégia, né? Falando nisso, ter uma estratégia pré-definida antes de operar é fundamental, né? Sem dúvida, o planejamento, né? Você aprendeu uma técnica,
certo? Você quer participar do mercado e na hora que você vai participar, você tem que ter um objetivo. Esse objetivo ele pode ser financeiro. No começo, eu diria que se for financeiro, né, vai atrapalhar. Eu diria que no começo, todo mundo deveria se preocupar em observar todas essas nuances que estamos falando aqui, né? Exercitar a análise fundamentalista ou macroeconômica, exercitar a análise técnica com uma pequena quantidade de dinheiro. Mesmo que, eu quero ganhar R$10 no dia, você vai querer ganhar R$10 no dia. Por quê? Porque é esse exercício que vai te levar a ganhar um valor maior. Certo. Né? E aí você vai, estando com pouco dinheiro em risco, você vai se comportar melhor. Com certeza. E falando em pouco dinheiro em risco, né, a galera gosta muito de começar com mini dólar, mini índice, que é o que todo mundo escuta por aí, né? Já não dá para fazer isso, né? Porque os valores são muito maiores, né? Isso, então, o desafio, quando a gente quer especular, o desafio é a gente encontrar um ativo, né, que caiba no nosso tamanho, certo? Depois de caber no nosso tamanho, a gente quer liquidez. Certo, né? Eu quero comprar e vender, não ter dificuldade nenhuma de fazer isso. Apesar de sermos pequenos, eu preciso me preocupar com isso, porque senão as outras variáveis eu não tenho como vislumbrar, né? Por exemplo, a volatilidade. Quanto varia o preço? Se não tem liquidez, pode ser que ele vai variar muito mais do que aquilo que eu observei em períodos anteriores, né? Ele vai ter um comportamento que eu não consigo nem observar de forma prática. Então, eu preciso de liquidez para que a análise que eu faço de volatilidade ela se comporta de forma recorrente, né? Então, tendo esses dois elementos, a volatilidade e a liquidez, e cabendo no meu bolso, que é o terceiro elemento, pronto, eu escolhi um ativo. Perfeito. Certo? Então, o mini dólar e o mini índice, ele, na sua menor unidade, ele tem valores grandes. Né? Então, o mini dólar, por exemplo, em um contrato você tem uma exposição a R$50 mil de risco. No mini índice você tem R$20 mil de risco. Para muita gente isso não é um valor que condiz com o bolso dele. Ainda né? mais para quem está começando, que nem você falou, né? Ainda mais para quem está começando. Então as ações podem ser bons aliados nesse momento, porque você pode inclusive, seja no lote padrão ou no mercado fracionário, especular da mesma forma, exercitar todas as técnicas que estamos falando, ter volatilidade, ter liquidez e ter bons resultados, entendeu? Resultado proporcional ao risco que o seu bolso pode correr. Perfeito. Eu quero ir para o quarto tópico agora, que é a gestão de risco, que eu acho que é muito importante. Você pode dar uma palhinha para a gente. Isso, então a gente começou no comportamento, né, na técnica primeiro, no comportamento, falamos do planejamento, eu preciso saber onde eu quero chegar naquele dia, eu preciso saber em relação ao que eu quero ganhar, quanto eu posso perder, afinal de contas você vai perder, né? Eu diria que se você decidiu especular, dificilmente, eu diria que é impossível você sempre ter sucesso. Isso nunca vai acontecer, né? Então, a gente tem que se preparar para quando as coisas dão errado, né? Então, quando a gente vai no mercado, um exemplo, eu tenho o objetivo de fazer R$100 no dia. Okay? Não faz muito sentido que a perda que você aceite seja maior do que R$100, né? Senão, no longo prazo, a sua probabilidade ela se torna inacessível. Você não vai saber quanto é a esperança que você tem de ganhar R$100. Entendi, é tipo uma expectativa matemática que não fecha. Né? Então, eu preciso ter no mínimo o mesmo objetivo. Em algum momento, quando você melhorar, seu objetivo pode até ser maior. Eu vou, por exemplo, fazer R$200 e vou continuar aceitando perder só 100. Certo. É legal então colocar metas. Por exemplo, fiz R$100 no dia que era a minha meta pré-definida, eu saio. Mesmo se eu perder R$100, eu encerro o dia aqui. Isso. O importante lembra, o comportamento é o que a gente quer controlar. Um meio de chegar no controle do comportamento quando você tem um plano, certo? E você quer cumpri-lo, você deve cumpri-lo, o que você está fazendo, na verdade, é exercitando o seu cérebro, né, a ter disciplina. Certo. Né? Você está tirando um pouco emocional, né? Isso. Assim, eu diria que a gente nunca vai tirar o emocional, certo? E na nossa vida, mesmo que com base em toda a técnica que a gente aprenda, quem manda
é o subconsciente. Quem manda são as emoções. Então, na verdade, quando a gente exercita a disciplina, o que a gente está fazendo é ensinando a nossa emoção, a gente está ensinando o nosso subconsciente, tá, a se comportar da forma correta. No momento em que a razão está trabalhando e expondo ao risco, né? Expondo as emoções. Quando isso acontece, certamente o inconsciente está lá brigando com o consciente, e é daí que sai um comportamento péssimo, né? Que não tem razão de existir para o consciente, mas para o inconsciente aquilo ali é absolutamente normal. Então, a repetição dentro de um quadro de controle vai fazer o seu inconsciente aprender, né, como se comportar alinhado com o seu consciente. Meu Deus. Antes de ir para o quinto tópico, eu quero lembrar vocês que aqui no canal da Algo TV a gente faz live todo dia onde a gente opera no mercado das 9h30 da manhã até as 10h30. Exato. Então tudo isso que a gente está falando aqui você pode ver na prática lá. Alguns dias a gente estende. Olha só, alguns dias a gente chega com esse programa, com essa programação das 9h30 às 10h30, é a padrão. Mas há alguns dias especiais a gente estende, pode estender até 12h30, por exemplo. É legal, porque esse vídeo é menor, a gente está dando um compilado aqui, né, e algumas dicas, mas lá você vai poder ver na prática, porque tem muita gente que só aprende na prática mesmo, né? Isso. Então lá fica a tela compartilhada dos gráficos, etc, e operando na prática, dando opinião, analisando os indicadores fundamentalistas, né, os comportamentos das bolsas. Isso. Então é bem legal para ver na prática, todo dia das 9h30 às 10h30. E vamos para o quinto e último? Vamos. Esse aqui você não sabia, mas é uma pergunta para quem está começando. É uma dúvida que todo mundo costuma ter, que é se vale a pena começar no simulador. Cara, de novo, a gente lembra, o comportamento, na minha visão, é a parte mais difícil. Certo. Certo. Então, para que serve o simulador? Né? Primeiro passo, eu estou aprendendo uma plataforma, eu estou conhecendo a plataforma. Ok? Muita gente não sabe mexer na plataforma. Então, se você começou pela primeira vez a utilizar Profit, Trade, MetaTrader, seja qual for a plataforma que você vai utilizar, faz sentido usar o simulador, porque o seu primeiro desafio é dar uma ordem. É aprender a usar a ferramenta, certo? Então, o simulador serve para isso. E aí vamos começar a colocar ordem, tirar ordem, alterar ordem, esse tipo de... Inserir indicadores, médias, etc. Exatamente, você precisa aprender a mexer na ferramenta, né? No momento que você aprendeu a mexer na ferramenta, você vai começar a explorar através daquela ferramenta a técnica que você aprendeu. Ainda nesse momento, você pode se utilizar do simulador, né? Porém, para dar o passo, né, para a questão do comportamento, a gente só vai aprender mesmo estando com dinheiro, né, em risco. Porque é só aí que você vai acessar suas emoções. A pessoa vai lá, ganha no simulador, né, fica operando um mês no simulador, aí vai para a conta real, outra coisa, né? Outra coisa. Então ela vai se frustrar, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é esse conflito entre o que a gente aprende de técnica, seja da análise fundamentalista, seja da análise técnica, seja da plataforma. Quem está acessando tudo isso é o nosso racional. No momento que a gente entra no mercado ou está lá participando dele, para que a gente possa, né, exercer tudo que a gente aprendeu através do nosso racional, eu preciso estar em equilíbrio com o meu emocional. Então, normalmente, os erros que atrapalham advêm primeiro. O cara está com muita grana em risco, né? Se está com muita grana em risco, vai desequilibrar o emocional dele de forma anormal, né? Ele pode não estar, por exemplo, bem em casa, com a família, com os amigos, tal. Então, ele também não deveria estar operando. Então, até conseguir essa harmonia, né, na questão especialmente do emocional, só na conta real, não tem muito como exercitar isso sem estar na conta real. E é isso, né, que vai fazer a diferença ao longo do tempo. Então,
apesar de no início a gente estar muito preocupado com a técnica, quando você tiver alguma técnica mais fluente, a sua dificuldade vai ser relacionada ao seu emocional, a forma como você se comporta, a sua disciplina, se você cumpre seu plano, se você está bem, não está bem. Tudo isso vai impactar o seu racional na hora de executar o seu operacional. Não, perfeito. Eu acho que a gente conseguiu dar dicas valiosas, né, para as pessoas conseguirem aprender um pouquinho mais sobre day trade. É claro que é um mundo muito grande ainda, tem muita coisa para falar, né? A gente poderia ficar horas falando aqui. E eu quero convidar vocês também a conhecer o canal do Sardinhas Cash, que é o meu canal e o do Senna, que está aí gravando. Dá um oi, Senna. Oi! Então, além do canal da Algo, a gente também produz conteúdo sobre day trade, investimentos. Eu convido vocês a conhecer também. Eu acho que é esse o vídeo, meu irmão. Quer dar mais um recado para a galera? Não, bem-vindos à Algo TV. Estamos felizes de ter o Sardinhas Cash conosco e, enfim, espero ter trazido um conteúdo legal para vocês e espero que tenhamos como trazer em breve outros conteúdos. Então se inscreve também, ativa o sininho que quando a gente lançar o próximo vídeo você vai ser notificado. E vejo vocês na live, né? É isso aí. Valeu!